Para começar a ver mais, um alerta. Você cuida da sua postura? Com a volta às aulas, uma das grandes preocupações dos pais é com relação ao peso das mochilas. Além disso, tem também o uso frequente de celulares por todos, muito tempo com a cabeça baixada. Isso também afeta o alinhamento do nosso corpo. Você sabia que a postura correta é importante para melhorar a qualidade de vida, evitar dor nas costas, lesões na coluna, diminuir gordura localizada, isso mesmo, e até aumentar a autoestima? Estamos conectados com a médica ortopedista Nadiane Becker, que está comigo aqui e vai confirmar isso. Seja bem-vinda, uma boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo espaço para estar falando aqui com vocês sobre um assunto tão importante. E é bem isso que você falou mesmo. Não só a mochila, mas também como o uso excessivo de celular, computador, que a gente teve bastante agora na pandemia com as aulas em casa, né? Exatamente, doutora. Tu sabes assim que antes a gente fazia essa pauta no começo do ano, né? Para falar das mochilas, né? Preocupação dos pais com relação às mochilas pesadas, enfim. Mas a questão do celular, agora não tem como a gente deixar também de falar com relação à postura, porque é demais. As pessoas estão usando demais. Exatamente. E lembrando que as aulas voltaram, mas algumas pessoas vão fazer metade presencial, metade em casa, e algumas pessoas optaram pelos seus filhos continuarem fazendo as aulas online. Então, tem que ter bastante cuidado com a parte do celular ou computador onde ele vai usar para fazer essa aula. A gente tem o costume de pegar o celular na mão e olhar para baixo. Não é assim que tem que acontecer. O celular ele tem que ficar à altura do nosso olho. Então, sempre que a gente estiver usando, ainda mais por tempos mais prolongados, é interessante ter um suporte para o celular, onde ele fique mais ajustado à altura dos nossos olhos, uma cadeira com um encosto adequado para os nossos cotovelos e para a nossa região da cervical. E também a gente tem que ter descanso entre o uso desses aparelhos, né? Tem que ter um período de descanso com alongamento para evitar a sobrecarga, principalmente na coluna cervical. O que é ter uma postura correta? Tem alguns estudos que dizem que não existe exatamente uma postura correta, mas sim evitar ficar por muito tempo na mesma postura. Quando a gente está sentado, estudando, atendendo ou trabalhando, o correto é que a gente fique sentado numa cadeira com apoio para as costas, que a gente fique com os nossos joelhos fletidos, né, dobrados em 90 graus. Se não tiver a possibilidade, se tu não tiver altura ou a cadeira for muito alta, tem que usar um suporte embaixo do pé para fazer esse apoio. E o correto é que a gente tenha um apoio também para o cotovelo, ou na mesa ou na região da cadeira, onde a gente consiga deixar a nossa mão em repouso para fazer a utilização do aparelho, né? Uhum. E evitar que a gente fique com o peso todo para frente, evitar a sobrecarga na região da cervical e da coluna lombar. Uhum. Quais os principais erros? Você citou aí o ideal, né, para as pessoas, mas o que as pessoas mais erram? Em uso de aparelhos eletrônicos? Os dois. A gente acabou falando da questão da mochila, dos aparelhos, né, enfim. Mas o que você vê, né, no seu consultório? Qual tipo de... O maior erro, principalmente nas crianças, é o uso na cama, né? Eles acabam fazendo as aulas na cama, usando o celular na cama. Usam o celular hoje em dia muito para joguinho, né? Então eles jogam deitados, sem postura nenhuma, sem nenhum encosto, segurando às vezes o aparelho em cima ou então de qualquer jeito de lado, apoiando o celular na cama. E isso acaba gerando bastante queixas de dor nas costas, que eu peguei bastante no último ano por causa disso. Olha só, gente, criança com dor nas costas. E no caso, as consequências, aí você veio já na questão da dor nas costas, né? Mas tem consequências mais graves que você tem acompanhado também, inclusive um aumento entre as crianças? Consequências graves, aí entra até um pouquinho ali no uso incorreto das mochilas, né? Não é que vá causar uma alteração estrutural, não causa uma alteração óssea da pessoa, mas gera uma postura incorreta, uma postura viciada. E a gente sabe hoje em dia que entre a população adulta, de 80% a 85% vai ter ou já teve um quadro, pelo menos, de dor nas costas. E essa dor, geralmente, ela é por sobrecarga mecânica, e isso é consequência desde lá de trás, desde a infância, da juventude, que vai acumulando e isso vai gerando. E nas crianças também bastante má postura. Inclusive agora, sem as aulas, sem atividade física, ficaram sem alongamento, sem atividade física externa
então gerou um encurtamento muscular muito grande, piorando ainda mais o quadro. É um assunto importante, gente, porque essas crianças dessa geração agora vão ser adultos com muitas dores nas costas, a gente não quer isso, né? Então, atenção ao assunto. Com relação à mochila das crianças, como saber o peso ideal, doutora? Então, o peso ideal da mochila, ele é 10% do peso da criança. Isso para a mochila convencional, de carregar nas costas, né? E o peso para a mochila de rodinha é 20% do peso da criança, que ela pode carregar. E as crianças agora costumam errar também, porque quer levar tudo para a escola já nos primeiros dias, né, pessoal? Então, atenção, porque é um assunto muito sério. Você falou, então, com relação à questão dos celulares, né? Então, a postura sempre com suporte, se ficar muito tempo, computador, cadeira com encosto, é isso, doutora? Isso. Sempre uma mesinha para fazer as coisas, não ficar usando a cama, ter um lugar adequado. Isso ajuda não só na postura, mas como na concentração da criança também, né? A gente sabe que eles são difíceis de prender a atenção. Então, eles na cama, jogados em qualquer lugar, não funciona muito bem. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Ver Mais. Mais alguma recomendação importante aí? Tem algumas recomendações sobre a escolha da mochila. Então, ótimo. É interessante para os pais, para os professores e até mesmo para quem vende a mochila saber esse tipo de informação, né? Então, quando vai comprar a alça, ela tem que ser bem larga e bem fofinha, mais acolchoada, né? E a alça ela tem que ter mais de 4 centímetros para evitar que faça muita pressão na região do ombro. Ela deve ser ajustada ao tamanho das costas da criança, então ela deve pegar da região cervical até 5 centímetros no máximo abaixo da linha da cintura. E ela deve sempre ficar justinha ao corpo. Então tem uma alça extra na mochila que ela prende pela frente do abdômen da criança. Ela deve ficar presa para evitar que ela faça um pêndulo quando ela for correr ou quando ela for caminhar mais rápido. Esses são os pontos que tem que ver e depois cuidar do material para evitar o excesso de peso na coluna da criança. É isso aí. Doutora, adorei suas dicas. Eu vou até comprar uma nova pro meu filho pequeno. Acho que eu comprei errado. Muito bem. Obrigada. Boa semana para você e volte sempre que é o nosso Ver Mais. Muito obrigada. Beijo no coração para você.